01, 2026, quarto ano e dia 323, desde o início da invasão total. Sejam bem-vindos ao relatório diário da situação. No relatório de hoje, vemos ataques contínuos à infraestrutura crítica no interior da Rússia, evolução qualitativa e tática da guerra de drones e maior pressão política e militar sobre as operações russas em terra e mar, entre outros fatores. A usina Novojarkas GRES, em Rostov, foi novamente atacada por drones ucranianos, causando um grande incêndio. A instalação era uma grande usina termoelétrica e uma das empresas de geração de energia mais potentes do sul da Rússia. Essa não foi a primeira e, com grande probabilidade, também não será a última vez que esse prédio foi atacado. Principalmente essa usina é muito importante, pois ela gera quase toda a energia necessária para a região. Já houve uma queda que deixou quase toda Rostov sem energia, mas agora não é o caso. Por isso, creio que o dano é limitado. Russos estão desenvolvendo várias novas versões do drone Shahed. Já vimos alguns com lançadores de mísseis antiaéreos portáteis, os Manpads, que representam ameaça séria para caças interceptadores e helicópteros. Alguns tinham ogiva dupla, outros minas ou carga explosiva extra nas asas. Sim, para causar uma detonação maior ou dificultar a remoção após o disparo. Um especialista em comunicações militares com o codinome Flash relata que há cada vez mais casos na Ucrânia em que drones Shahed lançam mina antitanque de pressão. 3. Os drones evitavam tanto áreas selecionadas, especificamente, quanto regiões próximas aos seus locais de queda. As minas utilizadas são modelos com espoletas magnéticas. Devido à atual camada de neve, essas minas são ainda mais difíceis de serem detectadas e praticamente invisíveis a olho nu, o que aumenta consideravelmente o risco para equipes de resgate, civis e soldados. Próximo a Chachov, nordeste de Pokrovsk, observamos mais um avanço russo. Aqui, eles conseguiram entrar na vila e ocupar as casas mais ao sul. O que podemos dizer sobre esse local? Já conhecemos esse local da contraofensiva ucraniana na região, realizada localmente e bem-sucedida. Naquela época, Chachov serviu praticamente como o local que ainda precisava ser atravessado antes de se chegar novamente às unidades russas aqui. Os ucranianos usaram isso como barreira para deter unidades russas, incluindo soldados em Volodymyr Ivka e os que vinham dessa direção por essa estrada. Na cidade, vimos por semanas e em vários vídeos que quase não havia soldados ucranianos lá. Isso aqui foi coberto principalmente apenas por drones. Já vimos várias vezes que os russos tentaram ocupar o local depois de atacarem pelo leste. Lá, eles sempre foram combatidos exclusivamente por drones e nunca por infantaria. Esse lugar não é grande. Nunca tivemos geolocalização ou vídeo aqui, indicando que estava abandonado. E como eu disse, trata-se de uma área muito pequena. Mas, pelo que parece agora, os russos estão aqui embaixo, no sul, e não conseguem mais sair daqui. O que para nós também significa que os ucranianos no momento não conseguem combatê-los ou retomar o local. E aqui vemos a pressão aumentar cada vez mais, assim como um pouco mais a oeste daqui, nesta localidade onde os russos também entraram recentemente pelo leste. Aqui eles também estão tentando tomar o local. Ou seja, eles aumentam a pressão principalmente em Chachov, e aqui, enquanto ao mesmo tempo em Pokrovsk, quase não há mais avanços. Aliás, essa geolocalização é antiga, mas sigamos falando de Pokrovsk. Segundo o 7º, Forças Armadas da Ucrânia informam que unidades russas avançam ao norte da localidade e tentam cruzar a linha férrea. O objetivo seria concentrar forças e, em seguida, avançar em direção a Rajna, ou seja, basicamente aqui, por esta estrada, voltar a avançar. Os defensores ucranianos respondem com drones e artilharia preventiva, dificultando a concentração inimiga e impedindo até agora uma ofensiva fechada. Combates ativos são relatados na área industrial noroeste da cidade, ou seja, aqui. O presidente ucraniano afirmou que a Rússia perde cerca de 1.000 soldados por dia desde dezembro, totalizando cerca de 30.000 baixas mensais. Eu calculo um número um pouco menor, entre 800 e 900 soldados por dia. O que, embora seja menos do que o número apresentado pelo presidente ucraniano, ainda representa uma quantidade extremamente alta de vidas humanas em comparação com os ganhos.
Essas perdas, na visão dele, não servem para preparar uma ruptura operacional ou uma vitória militar, mas apenas para permitir que a guerra continue. E estabilizar a estrutura de poder existente em Moscou, isso significa cerca de 30 mil baixas ou perdas por mês, só para que a guerra continue e os russos não precisem esperar um déficit territorial. E nesse ponto, podemos, é claro, concordar com eles. Onde vemos grandes ataques russos, grandes operações, grande preparação para um avanço? Exatamente, em lugar nenhum. No final das contas, Pokrovsk ainda é o principal palco da guerra. Não há muita mudança. Compare o mapa de hoje com o de 2 meses atrás. Quase igual, mas com cerca de 60 mil baixas estimadas. O conflito deixou de ser congelado e se tornou uma guerra contínua de desgaste, com altas perdas diárias. Nesse contexto, ele também alertou que atrasar e reduzir o envio de armas ocidentais não favorece a paz, mas prolonga o conflito, tornando-o mais caro e com mais perdas. Segundo sua avaliação, é nessa fase que ocorre pressão política e militar. Por isso, a Rússia buscaria gerar insegurança na Europa. Também percebemos isso frequentemente ao observar a propaganda e ações de sabotagem na Alemanha e Europa. Após os Estados Unidos da América apreenderem navios da frota sombria russa na semana passada, representantes do governo britânico avaliam se suas forças armadas podem fazer o mesmo. O Sanctions and Money Laundering Act de 2018 é citado como possível base legal, podendo, em certas condições, permitir o uso de meios militares. O Reino Unido já impôs sanções a mais de 500 navios da frota sombria até agora. Segundo o governo, cerca de 200 dessas embarcações já foram desativadas por operarem sem bandeira válida. O novo procedimento pode ser usado em qualquer navio sancionado sem registro legítimo de bandeira. Essas embarcações geralmente também não possuem cobertura de seguro, o que aumenta significativamente o risco de uma catástrofe ambiental ou de segurança grave em caso de acidentes ou vazamentos de óleo. Isso pode ser mais um motivo para justificar a apreensão. Um porta-voz do Ministério da Defesa britânico afirmou, no entanto, que o ministro da Defesa deixou claro no parlamento que a dissuasão, a interrupção e o enfraquecimento da frota sombria russa são uma prioridade deste governo. O Wall Street Journal informa que nos últimos meses, cerca de 25 petroleiros mudaram para a bandeira russa. Isso acontece em meio ao aumento das medidas contra o transporte de petróleo venezuelano sancionado. Companhias de navegação usam o reabandeiramento para evitar inspeções e controles da Guarda Costeira dos Estados Unidos da América. Segundo representantes do governo dos Estados Unidos da América, até 9 de janeiro já conseguiram apreender um 5º petroleiro e estão de olho em outros alvos. Estes tentam se defender contra as sanções. Aqui vai outro vídeo interessante. Um drone First Person View sai de uma posição de emboscada preparada e acelera em alta velocidade em direção a um grupo de motociclistas russos que estão se deslocando em campo aberto. Diante dos drones caçadores e seu poder de ataque, que destaquei em relatórios anteriores, este ainda é um desenvolvimento interessante, porque atacam justamente onde menos se espera. Hoje, nem percebemos mais os drones antes de atingirem o alvo. Imagens da 108ª. Na Brigada de Defesa Territorial, pode-se ver como um drone terrestre russo, carregado com munição, explosivos e outras coisas, detona após um impacto direto de um drone First Person View. Antigamente, isso teria sido feito por soldados ou por um burro. Em partes da linha de frente ainda é assim, mas percebe-se que essa situação não é exclusiva dos russos em certos setores. Eles usam UGVS para abastecer as trincheiras ou posições avançadas, e agora, se puderem equipá-los também com bloqueadores potentes contra drones que não bloqueiem seus próprios sinais. Estamos chegando a um ponto em que a abordagem e o desenvolvimento realmente valem a pena. Agradeço a todos os assinantes, membros do canal e a equipe do algoritmo. Um agradecimento especial ao Tenente Coronel Renek, Roberto Siller, Dietrich Brede e Meyerhofer. Deixem um like, inscrevam-se e comentem. Até o próximo relatório.